Olá pessoal, tudo bem? É claro. Hoje começando mais um daqueles nossos vídeos de várias perguntas sobre temas diversos. A maior parte dessas perguntas sempre é sobre futebol, porque é o tema mais recorrente do nosso canal, mas também a gente sempre traz outros esportes e também aspectos culturais. E às vezes alguma pergunta aleatória, mas que tem a ver com um desses quadros principais. Então você confira conosco aí na nossa playlist Crossovers, já são 14 edições anteriores a esta aqui que nós estamos fazendo hoje. E como eu sempre digo, se você buscar pelos títulos dos vídeos que já foram feitos no canal, mais de 200 vídeos, e não achar nenhum tema que de repente fosse uma curiosidade que você tivesse, talvez essa pergunta ela tenha sido inserida num dos vídeos do Crossovers. Aqui outras perguntas eu gostaria de responder, porque são ou casos em que eu não considero que eu tenho o aprofundamento necessário, então eu dou o meu pitaco, mas eu não vou fazer todo um case, todo um tratado sobre aquilo. O que é uma pessoa humilde? Ou então são questões que eu entendo que realmente ou falam de preferência ou que não tem uma necessidade maior de exploração, né? Está mais sedimentado, está mais claro o tema ali, né? A resposta é mais fácil, entre aspas, de ser dada do que um vídeo que demanda explicações e conjecturas como normalmente nós fazemos. Beleza? Dirty play, ref! Então vamos lá. Vamos começar então por outros esportes, né? A pergunta é sobre o time da seleção americana, né? O USA Team da Olimpíada de agora, da Olimpíada de Paris. Se ele é melhor do de 1992, o afamado Dream Team. Porque temos visto essas comparações, temos, inclusive recente agora, o Curry, o LeBron e o Durant recriaram uma das fotos famosas, né, com Jordan, Bird e Magic, ou Magic e Bird, né? Exato, era Curry no lugar do Magic, o LeBron no lugar do Michael Jordan e o Durant no lugar do Larry Bird. O Durant e o Curry jogam exatamente nas posições do Magic e do Larry Bird. O LeBron e o Jordan não jogam na mesmíssima posição, embora já houve temporadas em que o Jordan atuou na posição que o LeBron normalmente atua. O LeBron fez várias vezes a transição entre as 4 principais posições. Ele já jogou também de pivô, mas em jogos, não em temporadas. Mas ele já atuou por temporadas como shooting guard, que é a posição original do Michael Jordan. Isso lá no comecinho. Ele já atuou como point guard, nessa fase em que ele foi para o Lakers. Atuou muito tempo no Miami Heat como power forward, né, o ala pivô. Mas a grande parte da carreira dele, ele é um jogador original, vamos dizer assim, da posição small forward ou ala, né? Então, em teoria, a posição exata do LeBron seria a mesma do Larry Bird. Mas o Larry Bird também, com o tempo, ele foi para a posição de power forward e é a posição do Kevin Durant. Então, por isso que a gente tem essa comparação. Mas seria os 3 versus os 3. A comparação nasceu daí. Porém, eu quero salientar sempre que um time de basquete ele é todo um time, né? E quando a gente está falando da seleção, a gente tem que considerar todos os 12 convocados, todos os 12 participantes. 5 titulares, os 5 reservas imediatos e mais 2 jogadores que podem compor o elenco a partir do momento em que alguns desses outros jogadores dos 10 eles podem também trocar de posição, podem fazer mais de uma posição ali. E no comparativo dos 12, né, versus os 12, com certeza a seleção atual é melhor do que a de 92 e vou além, como eu já fiz um vídeo, fica a recomendação para vocês. Qual foi a melhor seleção de basquete já formada, seleção americana já formada. Não foi a de 92, foi a de 96. Para falar apenas das seleções de Jogos Olímpicos. Se nós expandirmos para os mundiais que acontecem entre as Olimpíadas, no ano de Copa do Mundo de Futebol acontece também a Copa do Mundo de Basquete. E outras seleções americanas, de um tempo mais antigo, em que havia uma regra proibitiva dos jogadores profissionais jogarem, os Estados Unidos conseguiu montar alguns times lá no início dos anos 60 que foram também talvez os top 3 de todos os tempos. Mas falando especificamente dessa seleção atual, nesse Big 3 versus aquele Big 3, você pensar Magic, Jordan e Bird, os 3 estão entre os 7 de todos os tempos, na minha visão, né? Historicamente, se pensar a figura, a carreira de cada um desses 3, entraria entre os 7 melhores de todos os tempos. O LeBron, o Kevin Durant e o Stephen Curry, provavelmente eles fazem parte dos 15 de todos os tempos. O LeBron, entre os 3, 4, sem a menor dúvida. O Curry espremendo para entrar nos 10, né, tem quem eu coloque já.
E o Kevin Durant também entre os 15. Teve um momento, e eu entendo até que como talento, o Kevin Durant é superior inclusive ao Curry, mas se a gente considerar tudo no pacotão, eles pertencem aos 15 de todos os tempos. Ou seja, uma comparação no mais alto nível possível, né? Não é uma comparação ordinária, não é uma comparação baseada em momento, até porque esses caras já estão aí na NBA há quanto tempo? O LeBron e o Durant se enfrentaram na final da NBA em 2012. O Curry e o LeBron se enfrentaram nas 4 finais sequenciais de 2015 a 2018. Todos os 3 têm MVP de final, têm MVP de temporada. Todos os 3 foram cestinhas de temporada. Todos os 3 têm outros N números absurdos, né? Mas o grande fato é que o Magic e o Bird, que jogaram em 92, eles eram aposentados, eram jogadores aposentados. O Larry Bird em vias de se aposentar e o Magic Johnson já havia aposentado havia um ano. Fazia um ano que ele estava aposentado. Portanto, no que cada um deles pode representar nos Jogos Olímpicos, sem dúvida, o atual é superior àquele. Inclusive, você pode observar que eles não eram titulares reais, nem o Magic, nem o Bird. Mas, repito, a seleção de 96, também nesse comparativo dos 12, supera a de 92. Outra pergunta com relação agora à Fórmula 1. Qual foi a contratação de maior impacto da Fórmula 1? Essa é uma pergunta que eu posterguei para responder porque ela surgiu do momento em que o Hamilton anunciou sua ida para a Ferrari, né? E o pessoal começou a dizer isso, né? Que foi a maior coisa, a maior transferência que já aconteceu em todos os esportes, né? Na página do Will Chamberlain, que eu alimento ali no Facebook, eu cheguei a colocar uma foto do Wilt quando ele foi para o Lakers, né? Eu disse assim, Lewis Hamilton indo para a Ferrari. Porque seria, né, naquele momento, naquela época, o Chamberlain, quando ele foi para o Lakers, é mais ou menos a mesma coisa. O Lakers tem um tamanho histórico, uma representatividade, uma fama comparável à da Ferrari. E o Lewis Hamilton, com seus recordes todos, comparável ao Will Chamberlain. Não necessariamente estou dizendo que um seja o outro, mas que o impacto daquele momento é parecido. No entanto, pessoal, quando a gente fala da contratação de maior impacto da história da Fórmula 1, a gente tem que falar da história da Fórmula 1. E a gente sabe que o pessoal dessa geração atual, não apenas os mais novos, né, mas essa geração, quem está à frente das mídias, a forma de comunicação, há pouco apreço pela história e esse pouco apreço nasce do pouco conhecimento sobre a história. Eu tenho um probleminha. Então, quando você vê alguém, e geralmente é assim, isso é o melhor de todos os tempos, isso é o maior de todos os tempos, nunca antes houve nada parecido, é o que maior de todos os tempos, eles sempre tentam diminuir o passado. Eles vão dizer, tem que dar valor para aqueles caras lá, mas como se realmente não se pudesse compará-los, como se aqueles do passado estão muito atrás. Né? Você vê isso até mesmo no futebol, já está tendo um movimento real de questionar se o Pelé era tudo isso mesmo. Né? Então, se nem o Pelé desses aí está a salvo, quem mais vai estar, né? Aquele que foi unanimemente considerado por muitos atletas do século, reconhecido mundialmente, já é questionado hoje, todos os outros podem ser, né? Mas, de fato, pessoal, o impacto da contratação do Ayrton Senna quando ele sai da McLaren para ir para a Williams, e há em outros casos que a gente pode dizer que houve um grande impacto, né? Transações de equipes menores para maiores, de um grande campeão saindo para uma outra equipe, como aquele que gerou comentário, nenhum deles foi tão forte quanto o do Senna para a Williams. Primeiro porque isso se alimentou durante pelo menos 2 temporadas de forma muito forte, né? 92 e 93. Houve todas as situações com o Prost, especificamente em 93, o veto que ele não queria que o Senna fosse para lá, o domínio que a Williams exercia naquele momento, a mudança de regulamento baseada no domínio da Williams e no medo também de que um piloto como o Senna indo para lá, ele poria em descrédito a Fórmula 1, né? Havia sim o temor de que o Senna pudesse vencer todos os 16 treinos e todas as 16 corridas, o que não aconteceu. Mas não aconteceu por uma série de fatores, entre eles a interferência, né, no regulamento, na forma de concepção dos carros, que tornou aquele carro de 94 muito ruim. Então fica a dica para você assistir o vídeo. Ayrton Senna teria sido campeão em 1994. Mas certamente o impacto causado pelo Senna, a forma que a mídia
postava naquela época Eu tenho um probleminha. o tamanho que a Fórmula 1 tinha dentre os principais esportes daquela época, certamente a contratação do Senna pela Williams em 94 foi maior, um impacto maior do que esse do Hamilton agora. Marvel ou DC? É uma pergunta, né, que vai fugir um pouco do nosso padrão, mas Marvel ou DC é a eterna disputa, né? Eu particularmente não tenho um apreço específico por esse estilo, né? Os quadrinhos, não me interessa muito. Como toda criança, como todo adolescente que cresceu nos anos 80 e 90, fez parte sim da minha infância, mas nunca foi o principal produto que eu consumisse, né? Os filmes de heróis pouco me chamaram a atenção, os jogos também baseados neles não são da minha preferência absoluta, né? São coisas que eu gosto, que eu acho interessante, mas que não entram pra... então eu não teria assim, não, DC é isso e Marvel aquilo. Esse é o tipo de pergunta que realmente vai ser mais curta a resposta por não ter o aprofundamento necessário. O que é uma pessoa humilde? Mas em linhas gerais eu diria que eu prefiro DC, né? Acho que mais personagens que me chamam a atenção, mais personagens que eu saiba citar, né? Então, de uma forma geral, minha resposta seria DC Comics, mas sem nenhuma vontade aqui de causar nenhuma celeuma em quem eventualmente tenha preferência por esse ou aquele. Falando também em preferências, outras duas perguntas bem aleatórias nessa comparação com Marvel ou DC. Uma delas é voltando para a questão esportiva, né? Luciano do Vale ou Galvão Bueno? Bom, eu confesso que tecnicamente me parece, né? Claro que o Galvão seja um pouco superior ao Luciano do Vale, tenha sido superior ao que o Luciano do Vale foi. Por mais que se não goste e critique-se, o Galvão ele tinha uma questão de saber vender as emoções e ele foi a voz das Copas do Mundo, principalmente, e das corridas do Ayrton Senna. Então acho que por esse critério o Galvão sairia vencedor, né? No entanto, como eu não vejo o narrador numa aura tão específica, né? Nossa, ele era bom com fulano e é ruim com ciclano, né? Tem todas essas discussões atuais sobre mulheres, etc. Eu gosto de narração de tênis, né? Então não ficar quieto, só comento o que aconteceu. Mas penso em legado, né? O legado do Galvão Bueno me parece não ser um bom legado, de uma forma geral. Primeiro que ele criou, ele fomentou durante anos, ele elevou a questão da animosidade dos brasileiros com os argentinos. Por mais que você tenha 1000 críticas, né? A figura do Galvão ela foi uma voz nisso num tempo em que não era nem metade do que hoje a gente vê dessa animosidade. Então esse é um ponto. O segundo ponto, que na Fórmula 1, o Galvão, que eu acompanhei a Fórmula 1 a vida toda, foi chegando rapidamente a um patamar em que o Galvão ele já não tinha mais aquele controle da informação da Fórmula 1 e facilmente e rapidamente foi se vendo que ele nunca foi um especialista na Fórmula 1, né? Ele usava as habilidades dele ali, como nós já falamos, tinha os seus contatos, né? Mas percebia-se que ele cometia erros crassos, que ele era muito protetivo nas narrações dele, nos comentários dele, também criava animosidade com outros pilotos, né, na torcida brasileira para com outros pilotos. E um ponto em que aí ia elevar a questão da figura do Luciano do Vale. O Luciano do Vale nós falamos no vídeo sobre o Maguila, né, em que ele teve essa grande responsabilidade de ter trazido vários esportes, falar de vários esportes, fazer o brasileiro entender, ou pelo menos se interessar por vários esportes. Ao passo que o Galvão, ele tratou todos os outros esportes e ele teve a oportunidade de narrar 1000 vezes, 500 modalidades, sempre como se fosse futebol. Então, aquela coisa de cobrar dos atletas olímpicos, de chamar de fracassado, de vergonha, etc., nasce também do Galvão. Então, pelo legado, a minha escolha vai pelo Luciano do Vale. Outra pergunta aleatória, também no comparativo, é festa junina ou carnaval? Bom, o carnaval ele é associado com a festa do Brasil e etc. Mas o que tem de mais brasileiro, mais genuíno e mais verdadeiro do Brasil, né? Poucas coisas que realmente são originárias do Brasil. Outra vez nós fizemos uma pergunta sobre se o samba era a música nacional, né?
Claro que não. Porque a música nacional é a música caipira. Logo, se samba versus música caipira deu música caipira, carnaval versus festa junina vai dar festa junina. Representa muito mais o Brasil, por mais que não tenha uma data que é um feriado tão prolongado. O carnaval, na verdade, para mim é isso, é um tempo em que uma mini férias, um recesso, né? E a próxima festa junina ela acaba acontecendo até adentrando julho, né? E tem uma coisa muito mais importante, mais interessante, eu acho, festa junina do que o carnaval. Entrando para o futebol, baseada na frase do Dada Maravilha, né? Existe gol feio? E a resposta dele é que feio é 0-0. Certamente que sim. Feio é não fazer gol. Eu concordo com essa frase, naturalmente, que um jogo 0-0 é a coisa mais frustrante que existe, né? Lógico, quando se torce para um dos times, se prefere que dê 0-0 do que dê 1-0 para o outro, né? Mas o futebol ele é baseado na emoção do gol. Conquistar o território adversário, adentrar o território adversário, e o gol é a sacramentação disso. Mas sim, existem gols feios e é muito melhor você ter uma boa jogada, um gol bonito, uma jogada individual, um lance de efeito, né? Uma jogada coletiva, do que aquele gol meio acidental, gol com desvio, ou aquele jogador que um outro fez uma jogada, driblou 2-3, o goleiro rebate e o cara empurra para dentro. Também é o famoso gol feio, né? O mérito tem que ir para o outro. Mas, como no futebol, diferentemente do basquete, em que você tem pontuação de 1, de 2 ou de 3, no futebol não existe um gol feio, um gol na sorte, um gol contra, vale 1. Um golaço como o do Maradona contra a Inglaterra, um golaço como o da seleção brasileira na final de setembro, vale 1 também, da mesma maneira. Então, sim, feio é não fazer gol, mas eu aprecio e acho que um prêmio como o Puskás, né, é merecido e deve existir. Falaremos sobre ele num outro vídeo aí, um vídeo específico sobre o prêmio Puskás. A invasão corintiana de 76, né, a famosa invasão corintiana de 76 no Rio de Janeiro, ela é real? Foi tudo isso? Era isso mesmo? Quantos que foram? Quais são as informações reais, verdadeiras? Estou falando isso, pessoal, porque o próprio Mauro César Pereira, né, ele tem essa vontade de desenhar os clubes não Flamengo do Brasil, né? Ele, por um bom tempo ele atacou o Palmeiras, ele tem batido bastante no Corinthians, e quando ele fala da invasão ele diz que é mentira, né? Que houve, no máximo, palavras dele, no máximo foram 20 mil pessoas que vieram, né, de São Paulo para o Rio, e que aquela grande maioria era composta de vascaínos, botafoguenses, torcedores do Bangu e flamenguistas que estavam dando apoio para o Corinthians, né? O que não condiz com a realidade, né? Nós sabemos que foram muito mais de 400 ônibus que saíram, mas não foram só 400 ônibus que saíram. Você teve muita gente que foi de carro, amigos, gente que foi de bicicleta, cara que foi a pé para o Rio de Janeiro, histórias N de pessoas chegando, tomando conta lá. Então a única comparação que se pode fazer com a torcida corintiana, na verdade, é com a torcida argentina, né? E o Mauro, quando ele faz essa crítica, ou ele tenta desmistificar, é porque ele está defendendo a posição do Flamengo, né? E eu costumo dizer o seguinte, quem tem mais torcedores, a seleção brasileira ou a seleção argentina? Obviamente que a seleção brasileira. Brasil! Primeiro que o Brasil tem 5 vezes a população da Argentina. O Brasil tem também simpatias, né? Os jogadores jogam tudo aqui e lá, os argentinos também, mas em mais profusão os brasileiros, né? Alguns personagens brasileiros são mais famosos na quantidade do que os argentinos. Mas qual torcida que você vê nas Copas América e enfrentando nas Copas do Mundo? Qual torcida que faz barulho? Qual torcida que está presente em todos os jogos? Qual torcida que mais se movimenta? É a mesma coisa com relação ao Corinthians. E essa história de invasão, pessoal, basta lembrar do Japão, né? Se a do Japão, no tempo atual, a gente viu acontecer tudo aquilo, o Flamengo teve a oportunidade de fazê-lo no Marrocos e não fez nem de perto, teve a oportunidade de fazer em 2019 no Emirados Árabes e não fez, ou agora estou confundindo talvez os locais, né? Mas teve 2019 e 2023 para fazer algo próximo do que o Corinthians fez no Japão e não foi nem de perto, né? Essa história do Corinthians data lá de 1931. A primeira grande invasão corintiana aconteceu em 1931, na final do Campeonato Paulista daquele ano. O Corinthians disputava seu tricampeonato, né?
E foram 8 composições de trem, com 10 vagões cada uma, saindo da Estação da Luz em São Paulo, rumo à Baixada Santista, rumo à cidade de Santos, da Vila Belmiro. Mais de 10 mil torcedores, em 1930, se deslocaram para lá. Teve muita gente que foi em cima dos trens e tiveram pneumonia, vieram a falecer, alguns com insolação e tudo mais. Uma loucura. Mas isso sempre foi assim. Então, em 76 aconteceu mesmo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.